saúde. E agora nós vamos conversar com o Dr. Luiz Polon, que já chegou. Tudo bem, doutor Luiz? Boa tarde. Boa tarde. É o nosso plantão médico, né? Que hoje fala sobre os problemas na coluna. Gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 80% da população mundial terá ao menos um episódio de dor nas costas durante a vida. Problemas de coluna são tão comuns que, de acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 27 milhões de adultos aqui no Brasil são acometidos por doença crônica na coluna. Então, mais do que justa a sua participação, precisa e oportunista aqui no nosso programa, viu? Tudo bem, doutor Luiz? Bem, como vai? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa, viu? Prazer é todo Ah, mundo. hoje não tem aqueles... Hoje não trouxe as maquetes. Eu gosto tanto delas, porque dá pra gente explicar direitinho aqui pra quem tá em casa. Quais são os problemas de coluna mais comuns entre esses 27 milhões? Nossa, nesses 27 milhões está se falando muito em problemas ergonômicos, né? O que em que é problemas isso? posturais, em alterações relacionadas com a atitude. Dor nas costas por isso? Por isso. Né? Nós estamos falando de alterações que acontecem durante o trabalho, durante as coisas do dia a dia, durante os afazeres domésticos. Muitos ocasionados por falta de condicionamento físico, por falta de exercício, né? Eu estava lá de plantão mesmo na aula de Kung Fu. Ah, tava já aí, doutor? Muito legal, são exercícios simples, né? Que podem ser feitos. Todo exercício é bom pra coluna ou tem algum que seja melhor? Existem atividades melhores. As atividades de menor impacto são melhores. Natação, por exemplo? Natação, yoga, hidroginástica, atividades onde você trabalha o ganho de amplitude de movimento, que a gente chama, né? Sem necessariamente fazer impacto com o solo. Sabe uma coisa que, aliás, vou deixar uma dica aqui para nossa produção, uma coisa que eu gostaria muito de fazer, ou alguém fazer, que eu acho que é muito importante. Eu passo por essas praças porque de uns anos para cá, até foi a dona Mônica Serra, na época do governo José Serra em São Paulo, ela começou esse movimento de colocar pelo Fundo Social de Solidariedade, eu estive lá entrevistando a dona Mônica, esses aparelhos em praças públicas que pessoas de mais idade, pessoas de qualquer idade, como você deve ter notado, estão usando. E às vezes eu passo perto de casa, tem aqui perto do Hotel Rainha do Brasil, tem praticamente no Brasil todo agora essas praças com esses equipamentos. Mas as pessoas fazem de forma totalmente errada. E às vezes você vê coisa ali que até te assusta, né? Porque você fala, olha o que aquela senhora está fazendo. O que pode acontecer com ela? Um exercício mal feito é mais prejudicial, às vezes, do que não fazer? Com certeza. E é uma coisa bastante comum, como você mesma disse. O problema é que você coloca o aparelho e não coloca a educação para aquela pessoa fazer. Exatamente. Aí a pessoa vai lá e faz do jeito que faz de forma aleatória, sai fazendo, assistiu alguma coisa, ou alguém deu alguma dica. Ou vê o aparelho lá, falar, olha, vou me exercitar lá, nem sabe se está prejudicando o joelho, nem nada. Esse aqui é o problema. Então, assim, necessariamente, as atividades de menor impacto são as mais simples e as melhores. O problema é que quando a pessoa começa, eu estou muito sedentário, quero fazer uma prática física, a primeira coisa que ela pensa em fazer é, vou fazer uma caminhada. Vou começar fazendo uma caminhada, preciso perder peso. Às vezes já começa correndo, que é pior ainda. Isso. Né, e o problema da caminhada, claro, não sou contra a caminhada, imagina. Claro. Melhor caminhada do que não fazer nada. Porém, a caminhada, para quem tem distúrbios da coluna e outras articulações de carga, é uma atividade que tem um certo impacto. Então é muito importante você ter uma avaliação de um médico e de um educador físico, pelo menos num primeiro momento, para que ele consiga te orientar quais são os exercícios nas quais você é capaz. Você tem que fazer E sabe o que eu canso de ver na praça perto da minha casa, de domingo? Tem gente que caminha e ainda caminha com aquele pezinho, vai andando e ainda com aquele pezinho assim, pra aproveitar uma vez só, né? Só foi no domingo, sabe? Andando assim com o pezinho, aí você olha, a pessoa tá andando assim, ó. Isso aí não é ruim? Não prejudica? Não há necessidade de você fazer isso, porque né? você tá forçando, executando grupos, atividades em grupos musculares muito distintos de uma vez só, não há essa necessidade, né? Quando a gente para fazer um exercício, quando você vê, o tempo não passa. 15 minutos de um exercício vigoroso é bastante exercício, né? E às vezes a pessoa fala que não tem tempo, mas chegando em casa, 10, 15 minutinhos, quanto tempo às vezes você passa olhando para o céu, né? Então,
é uma questão de você se disciplinar. Olhando para o céu ainda é pouco, para o computador é o tempo todo. O tempo todo, né? Nós falamos aqui outro dia aquela história do tablet, né? É verdade, porque é o tempo todo. Sim, mas que exercício a pessoa poderia fazer por conta própria, então, sem lesar mais ainda a coluna, que ele nem sabe, já pode estar lesado? Essas atividades que o professor mostrou para a coluna cervical são muito simples, muito fáceis. A gente sempre orienta a fazer coisas muito parecidas com essa em consultório. Então, movimentos de flexo-extensão, né, para frente e para trás. Agora, quem está com dor na coluna, a primeira coisa que faz é tomar anti-inflamatório, tomar remédio. Qual o perigo disso sem a prescrição? Principalmente anti-inflamatório. Você pode... O que é vendido de anti-inflamatório no Brasil? É uma loucura, é uma loucura. E há um preço exorbitante, né? Uma coisa muito cara. A automedicação, nós sabemos que é uma cultura, infelizmente, é uma cultura brasileira, né? Outros países não têm essa questão da automedicação. Mesmo porque para comprar é muito difícil. Não é uma coisa tão fácil. Antes de você simplesmente sair tomando uma medicação, procure fazer um repouso. Muitas vezes você tem dor, porque a dor é um mecanismo de defesa, ela está te avisando que aconteceu alguma coisa. Então, a nossa dona de casa que está lá assistindo, ela passou a manhã faxinando a varanda da casa dela. Ela vai ter dor se ela não tiver condicionamento físico. Se mudar um móvel, peso, lugar, eu acho que dá carregar muito, de uma forma inadequada. Aquele dia a gente brincou aqui da vassoura, né? Mas então, determinadas atividades são muito anti-ergonômicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um repouso. Um repouso, que não é um repouso relativo, não é para você deitar, ficar esticado, passar um dia deitado. Faça repouso. Se efetivamente a dor de repouso não melhorar, você pode usar o que chamamos de termoterapia. Um nome cheio de rebuscado, mas na verdade colocar uma compressa de água morna e colocar água morna na região cervical, na região uma bolsa lombar. de água quente? Sim, porque o calor ele relaxa a fibra muscular. Pode ser apenas uma tensão muscular. E já ajuda. Antes de tomar a medicação. Nós temos um VT, não temos, Felipe, de algumas pessoas comentando seus problemas de coluna? A gente tem aí? Então, eu vou sair dar um recado e a gente vê se consegue ele, porque eu acho que a maioria da queixa é isso daí, quer dizer, da dor nas costas em si. Agora, tem problemas muito mais sérios, bico de papagaio, lordose, não é? Problema na cervical. E eu pedi ao público que mandasse perguntas. Então, tem várias, eu já vou deixar essa daqui para que você leia, doutor, certo, tá? bom. Porque assim você já se inteira desse assunto quando... São 16 horas e 59 minutos. Nós continuamos aqui com a participação do Dr. Luiz Polon, ortopedista, hoje falando sobre a coluna. Tem muita gente reclamando aqui, mandando e-mail, e aqui também, nas ruas. Vamos ver do que mais reclamam. A senhora já sentiu alguma dor no corpo, por exemplo? Dor no joelho, dor nas costas? Ah, com certeza. Onde? Em vários lugares, tudo quanto é junta. Quando eu sinto, sim. Onde? Aqui assim, ó. E no joelho aqui. Tô sentindo. Tá sentindo? E acho que é por causa do peso? Com certeza. Tudo. Tudo. Onde que dói? Tendinite, tenho tudo, minha filha. Minha mão aqui, mal consigo pegar as coisas. Na coluna, né? Eu passei no médico. E o que ele disse pra você? Ele falou pra eu tirar um raio-x, que poderia realmente ser a coluna, né? Eu caí e quebrei o punho. E aí sempre dá aquele reflexo de dor? Dá aquela repuxada. Tenho tudo, que eu tenho diabetes, colesterol, dor, um monte de coisa. Com a idade que eu tenho é natural, né? Onde que dói? Hoje tá o joelho esquerdo. Alguma dor no corpo, nas costas, joelho? 71 tem dor até no dente, viu, meu? Dói tudo? Dói. Onde dói mais? O lombar. Lombar. E o que faz pra melhorar? O que faz pra melhorar? Tem que caminhar. Aí ajuda bastante? Ajuda. Para de trabalhar. Eu tô fazendo atividade física, né? Fui pra academia, tô fazendo academia agora. Deu uma boa melhorada. Tem que sentar, descansar, né? Como é que é essa dor? Agora eu tô fazendo a físio, mas estou bem. Graças a Deus tô melhorando. Como eu tomo os calmantes, pra mim não sentir a dor, me toxico de calmante e durmo. Pra não sentir dor? Pra não sentir a dor. Eu ando há 20 anos, 20 quilômetros por dia. Que maravilha! Isso. E mesmo assim ainda tem dor? Tem. O médico falou que é normal, porque inflama a parte lombar e repercute nas pernas. Não tem dor em nada? Não tem. Por que o senhor acha que o senhor não tem dor em nada? Eu não tenho dor porque eu tenho saúde perfeita. Faz exercício? Faço. Bom humor sempre? Sempre de boa, sempre rindo que nem você, assim. Acho que é loucura nossa.
Obrigada, Biane Souza, nossa repórter. Agora, será que ele tem dor na lombar justamente por isso? Faz 20 anos que ele caminha 20 quilômetros. Não é? 20 Vai saber como ele caminha? E ele tem uma sobrecarga, ele tem um sobrepeso, né? Apesar dele fazer caminhada, ele O que ele acha que está sendo bom pode não ser tão bom. É, porque assim. a atividade da caminhada, ela realmente é uma atividade que você tem um consumo calórico. Mas existem atividades de igual consumo calórico, um transporte, até nas pracinhas tem, né? Um transporte elíptico, ou atividades na água, onde você tem um consumo calórico, você queima muita caloria, uma velocidade grande e não tem carga nas articulações. Isso né? é importante, né? Bom, eu deixei uma pergunta. Você chegou a ver, Oi, Clau? Ela é a Beth de Sorocaba. Um beijo pra você também, eu passei pro doutor. Sim, vou dar uma resumida. Ela tá falando que ela tem dor e que ela tem uns filhos que também têm dor. Ela citou aí um nervo chamado nervo romboide. Na verdade, é um músculo chamado romboide, que é um dos músculos do nosso dorso. Ela está se queixando que ele luta jiu-jitsu, mas que ele não está conseguindo lutar porque ele tem essa dor e ela tem uma lombociatalgia. Enfim, ela deu uma misturada nas coisas. O que eu posso dizer? O jiu-jitsu é uma atividade, é uma arte marcial, né? Então, é uma atividade que exige um condicionamento físico prévio. Pode ser que esse moço, ela não colocou a idade do moço, pode ser que ele esteja fazendo uma atividade além da capacidade dele, por isso que ele começou a ter dor. A ideia é que seja feito um exame, uma avaliação clínica, para a gente determinar se ele tem mesmo alguma alteração clínica, fazer um tratamento específico de alongamento e fortalecimento dessa musculatura para depois retornar na atividade dele. O caso dela, que ela citou de lombociatalgia, é mais ou menos o que esse senhor referiu, uma dor nas costas que segue um trajeto em direção à perna. Um reflexo, uma dor reflexa. Possivelmente alguma compressão ou um processo inflamatório em uma das raízes da coluna que dão origem ao famoso do nervo ciático, que a gente já conversou também sobre isso. É necessário também um exame apurado para a gente poder ver o quanto essa raiz está apertada e se realmente ela está apertada. Ok, nossa, o que tem de gente com dor nas costas, viu? Cheio de e-mail aqui. Boa tarde, Cláudio. Sinto fortes dores na coluna na região lombar. Isso acontece sempre à noite, quando estou deitada na cama ou pela manhã. Essa dor melhora apenas quando eu levanto. O que pode ser isso, hein? É a Elaine Carvalho. Às vezes as costas doem quando deita, é isso? Você passou o dia executando uma atividade e essa atividade libera endorfina, libera estímulos. Quando você senta e aquela história de esfriar, né? Na hora que esfria, é que você vai sentir o quanto você machucou sua articulação ao longo do dia. Essa é uma das explicações. A outra explicação, ela falou que ela tem dor quando acorda, né? O colchão pode não estar adequado, ela pode estar dormindo de uma forma inadequada. E pacientes portadores de hérnia de disco, por exemplo, não sei se é o caso dela, precisaríamos ver. Mas o que é a hérnia de disco, de uma maneira resumida? É um estufamento de um disco, que é uma bolachinha recheada, ele comprime saídas de nervos. Durante a noite, nós reidratamos e ao longo do dia nós desidratamos. Né? Então, à noite a gente repõe líquidos e é onde o disco estufa mais. Repõe naturalmente. Repõe. O próprio sono ele é um repositor de eletrolítico, né? Então, quando a pessoa acorda, esse disco, se ele não estiver bem, ele tem um aumento de volume grande, é onde... Já vai doer. Vai doer quando ele acorda. Vale uma investigação. Vale uma investigação. Ele acorda, vai esquentando e melhorando, é o que o paciente às vezes refere. Nossa, mas isso daí parece que é meio grave, não é, hérnia de disco? É uma doença comum, infelizmente é uma doença comum, normalmente é uma doença degenerativa, mas pode ser uma doença ocasionada por trauma. Não vai ficar assustada não, mas dá uma olhadinha, às vezes nem é, né? Mas dá uma olhada, às vezes vale é só o colchão, você troca e pronto. Sim. Oi, Clau e... Opa! Oi, Clau, boa tarde, equipe Santa Receita. Boa tarde. Nossa, que fraco. Meu Deus, que vergonha. É o calor. Gente do céu, que é isso? Eu vou tentar de novo, tá bom? Não é o Vitor, o nosso amigo lá de Paraná, né? É outra pessoa. Olá, Clau, boa tarde, equipe do Santa Receita. Boa tarde. Melhorou bastante, obrigada, amigos. Tá bom? Só pra você. Meu nome é Davi, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu tenho 25 anos e tenho muita dor nas pernas. Quando eu vou deitar pra dormir, eu sinto muita dor na coluna também. Eu gostaria que o doutor respondesse. Existe muita ligação entre coluna e pernas? Parabéns pelo programa, beijos. Pra você também, viu, Davi? E pra todo o povo aí de Juiz de Fora, Minas. Legal. Davi, muita ligação, né? De todos os nervos que saem, que servem para mexer e sentir, tudo que acontece da cintura para baixo saem da região lombar. Basicamente, 3 coisas podem doer nas pernas, né?
nervos, músculos, né? E circulação, né? Então, ele pode ter um problema circulatório. Ele não relatou se incham as pernas dele ou não. Isso ele não relatou. Não. Relatou que dói, né? A dor pode estar relacionada com um excesso de esforço que ele realizou ou realmente alguma alteração neurológica na coluna que irradia para as pernas. Você precisa fazer uma investigação. Olá, Claudete, eu sou de Riacho de Santana, na Bahia. Seja bem-vinda aqui no programa. Eu e a minha família adoramos o programa e a TV Aparecida. Muito obrigada. Gostaria de saber sobre a coluna, se nos casos de hérnia de disco, se o ortopedista recomenda a cirurgia, quais os riscos de uma cirurgia de hérnia de disco e se ela realmente é a única saída ou se consigo controlar essa doença com atividades físicas e quais seriam. É a Sônia Deise, aí da Bahia. Um beijo para você e para toda a família. Obrigada pelo carinho, Sônia. Sônia, a hérnia de disco é uma doença eminentemente clínica, ela só é cirúrgica quando há um fracasso do tratamento clínico, quer dizer, sempre se tenta o tratamento clínico. Precisa ver o tamanho dessa hérnia, o quanto esse disco está comprimindo raízes e o que você fez de tratamento clínico até agora. Fisioterapia, medicação, acupuntura, atividades físicas de baixo impacto, todas elas são muito bem-vindas. A cirurgia, ela normalmente é usada como última opção, porque tem riscos como qualquer ato cirúrgico, ainda que procedimentos minimamente invasivos, ainda que procedimentos com toda e alta tecnologia que a medicina brasileira possui. Então, a conclusão é tentar esgotar as alternativas clínicas e se realmente ela mantiver um quadro doloroso, apesar do tratamento clínico, pode ser pensado sim numa cirurgia. Não sei se está correto, se não tiver, você corrige, por favor. Já faz 8 meses que fui submetido a uma artrodese. Artrodese, então. Sim. Artrodese. Tá bom, que assim ele já anota em casa também. É o Sérgio Sampaio. Artrodese, então. O que é isso? Artrodese é um nome que se dá para uma fixação de uma articulação. Você isso imaginar mesmo. Um joelho, você fixa o joelho. Colocação de pino. Você coloca... Pois ele colocou pino entre a L4, L5 e S1. S1, isso. Passado esse tempo, estou com dores no lado esquerdo superior da perna esquerda. Ao realizar um exame específico, né, apresentei sequelas decorrentes dessa cirurgia que ele fez. Isso é normal? O que fazer? É o Sérgio Sampaio. Deixa eu até te mostrar o tipo que ele fez aqui. Sim, é L4, L5, L5. Não, L5 e ele fez... esse exame. Isso mesmo. O que você pode dizer pro Sérgio, então, que está preocupado lá? Já colocou o pino e tudo, né, Sérgio? Foi feito um procedimento, possivelmente uma descompressão desse nível, entre a quarta e a quinta vértebra lombar, e entre a quinta vértebra lombar e a primeira do sacro. Lá embaixo, os últimos 2 gominhos da coluna. Possivelmente houve uma descompressão e uma fixação desse segmento. Problemas. O primeiro problema é que isso enrijece parte da coluna. Você está travando aqueles gominhos, eles não vão mais se movimentar. Quando ele for fazer o movimento para abaixar, esses gominhos vão se movimentar em bloco. Então, toda a mobilidade vai passar para os níveis de cima. Eu quero agradecer, olha, não se preocupem, tem mais e-mails aqui, mas você vai lembrar das perguntas, né, que eu fui abrindo tudo? Sim. Nós vamos repassar para o Dr. Luiz Polon e ele responde. Dá para responder, doutor? Por e-mail para vocês que não tiveram suas respostas obtidas através da TV. É só aguardar. O telefone do Dr. Luiz Polon em São Paulo, médico ortopedista, especialista em coluna vertebral, 011 5181 4333. 11 São Paulo 5181 4333 ou 11 985550999. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um abraço, boa viagem e retorno. Obrigado, sempre um prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter vindo.